Tarará. Aí, Dani, E aí, tudo bem? tudo. Então, agora a gente tá live de verdade. Eu tô só fuxicando ainda, porque sabe que a gente é. Daí, Marcelo, beleza? A gente tá vendo só como é que funciona esse negócio, porque sabe que não é fácil, né? Quando a gente sai do Instagram, daí volta depois de um tempo, fica bem Ai, perdida. eu não tô mexendo no Instagram faz séculos. Sim, é isso que custa você conseguir fazer odontologia, praticar Ah, não, odontologia de você novo. virou, você entrou no processo de odontologia, esqueça as redes sociais. Esqueça as redes sociais, que eu não tenho o que fazer. Eu tô Não dá querendo tempo. ver. Galera, vocês estão escutando a gente bem? Tá tudo certo aí com vocês? Se alguém puder comentar aí só pra eu saber. A Michelle ali tá cagando aqui da minha cara. Mas, então, o Adriano ia vir hoje ajudar a gente a fazer essa live, mas teve Mas deu um. ruim. Deu ruim, é. Ele foi brincar de correr e torceu o pé. E tá no Ah, médico. deve ter caído no gelo. Deve ter caído no gelo. Bem, bem isso. A Nath também tá ali. Beleza. Então, a gente vai esperar ainda uns minutinhos para ver se vem mais gente, porque hoje a live vai ser bem importante, porque é o começo, é o começo de tudo, né? É o como você vai decidir vir para o Canadá para conseguir trabalhar na área de odontologia. A Michelle ali tá falando, apanhando no Insta igual a mim, viu? É ruim, né? Jesus amado, como eu me sinto tonta com isso. Mas, ó, já consegui. É a veieira. É, gente, vai ficando velha, a gente esquece da tecnologia, né? Bom, mas é. Então, hoje a gente vai tentar falar superficialmente, assim, sobre todos os streams para você vir pro Canadá. Se der tudo certo, o Adriano chega ainda na metade e a gente só adiciona ele aqui, se eu souber como adicionar uma terceira pessoa. Mas, mas é isso, vamos só esperar mais um minutinho aí e daí a gente começa. E a Dani também, se ela. Então, eu chamei a Dani meio de última hora, 15 porque, minutos atrás. porque eu não sabia, né, que a Adriana ia torcer o pé e tal. Mas, a Dani, se você quiser se apresentar também, para o pessoal saber como que tá teu, teu trajeto aí para voltar a ser dentista aqui no Canadá. Eu sou a Daniela. Me formei em odonto em 2005, bastante tempo. Me formei na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. Eu vim para o Canadá em 2015 com visto de estudante para fazer o curso de Dental Assisting. Dental Assistant aqui na Red River College em Winnipeg. Fiz o curso, é um curso de um ano. Com esse curso eu consegui um visto de trabalho logo depois, e aí eu comecei a trabalhar na área como auxiliar de dentista. E com a experiência de auxiliar de dentista, a experiência de trabalho e o ano de estudo, eu fazia a pontuação para aplicar para residência permanente, que foi o que eu fiz através da província de Manitoba. E aí a gente virou PR, né, em 2018. Eu vim com meu marido e a gente teve o nosso filho aqui em 2018. E a gente virou PR em 2018 também. Trabalhei como dental assistant, mais na recepção de consultório, porque dental assistant aqui, gente, é, é tenso. É muito tenso. Eu optei por não ser assistente. Depende do consultório que você trabalha. Não, acho que depende de você. Depende Eu do acho que depende dentista de também. você, sabe? Depende do quanto você tá afim de se quebrar, entendeu? A Rita não pode falar isso porque ela não trabalhou de dental assistant. Mas eu tenho Não é dental fácil assistant ser e elas são assistente. felizes. Sim, mas é porque elas nunca foram dentistas, né? Sim, pode ser Não é um. fácil ser dental assistant aqui.
Não é o que a gente pensa sobre um assistente no Brasil. Assistente aqui faz muito mais. Mas enfim, aí eu trabalhei nesse consultório por quase 5 anos, mais na recepção. E eles costumam contratar, mesmo para ser recepcionista, quem tem o curso quem é Registered Dental Assistant. Eles gostam mais de pegar uma assistente registrada, mesmo para ser recepcionista. Eles também contratam quem não é da área para ser recepcionista, mas eles preferem quem é da área. Pelo menos essa é a minha experiência aqui em Winnipeg e na parte de recepção e de assistente. E aí eu estudei para fazer o AFK, né? A Rita só jogando lenha na fogueira. E aí eu estudei, fiz o AFK e depois que eu fiz o AFK, apliquei para o IDDP Program aqui da Universidade de Manitoba. Fui chamada e entrei um ano depois da Rita. Então a Rita se formou e eu sou caloura da Rita. E Eu qual que é ainda o não terminei. teu background no Brasil? Eu sou ortodontista no Brasil. Tá. E Eu você fez mestrado, tentei, né? Ou fez especialidade? não, só especialização. Especialização. Tá. Uhum. Eu tentei entrar na ortodontia direto aqui e não consegui. Não consegui. Aí eu desisti da ortodontia, não desisti da ortodontia, né? Eu desisti de ir para a especialidade de ortodontia aqui e voltei para a clínica geral. Mas como clínica geral eu posso praticar ortodontia legalmente, então tá tudo bem. Tá. Agora eu estou no último ano do curso de validação do IDDP na Universidade de Manitoba. Ah, legal. A Dani, ela fez praticamente o mesmo caminho que eu fiz, mas ela resolveu ter um filho no meio, então foi um pouco mais complicado. Mas vocês no decorrer das nossas lives, vocês vão ver que tem muita gente que vai seguir o mesmo caminho, tem muita gente que vai fazer caminho diferente. E como agora a gente já está aqui um tempo, a gente sabe que tem muitos caminhos para se seguir, né? Não é só essa validação. E essa é a ideia da live hoje. Então a gente vai começar falando sobre os caminhos, as maneiras de trabalhar com odontologia no Canadá. Então, uma das maneiras como eu e a Dani fizemos, né? Que essa é uma das maneiras para você fazer equivalência para ser cirurgião dentista. Então, você tem que fazer a equivalência, o que começa com uma prova teórica. Você faz essa prova teórica, que é chamado AFK, e você pode fazer 2 a 3 anos de dental school aqui, que é como se fosse um, um curso que eles tentam te deixar no mesmo nível que os estudantes deles, né? Porque eles acham que os estudantes deles são melhores do que a gente. Não falando mal, mas é o que eles Mas é pensam. verdade, eles acham que eles são melhores. E assim que você termina a Dental School, esses 2 ou 3 anos, aí você começa o Certification Process. Então, primeiro você estava fazendo um processo de equivalência e agora você tem que fazer a certificação. E a certificação, eles chamam de boards, que é como se fosse provas que você tem que passar para você provar para esse órgão que você é capaz de exercer a profissão como dentista. Seria o E equivalente à prova da OAB para os advogados no Brasil. é, É como se fosse isso. isso é. E todo mundo tem que fazer essa prova, não só os dentistas internacionais, mas os canadenses também. Todo mundo faz o board. Então, e daí quando você faz você termina a certificação e você pode exercer a profissão como dentista, né? Aí a segunda opção de fazer é fazendo também a prova teórica. Aí você faz a prova de conclusão como que é que fala o ACJ? Ele é como se fosse uma Assessment of Clinical Judgment. o Assessment of Clinical Judgment. É como se você estivesse tentando fazer. Eles estão avaliando a tua decisão na clínica geral. Tipo, o que você vai resolver com. Tipo, se uma pessoa tem uma lesão de tal tipo, o que você vai fazer? Qual que é o tratamento?
Então, esse é a É segunda caso prova. clínico, é bem baseado em caso clínico, Uhum. no caso, né? Então, daí você. É resolução de casos clínicos, é bem isso. E daí, se você falhar todas essas provas e você ainda quiser ser dentista, você tem ainda a opção de voltar atrás e fazer os 2, 3 anos de odontologia. E daí, depois disso, você tem que fazer o certification process, né? Que é os boards, de novo, para você mostrar para o órgão que você consegue trabalhar como dentista. E, e daí, uma outra opção também é você fazer o direct licensing, que é você começando com EFK, que é a prova teórica, aí você faz essa resolução de casos clínicos, e a terceira prova é uma prova prática. Então você tem que mostrar para eles que a tua habilidade, a tua destreza é tão boa quanto eles esperam que seja. E quando você consegue fazer essas 3 provas, você passa daí para a parte de certification, que é what is Hi, MD Angie. doing here? She just You're came going to to see listen to you. us speaking Portuguese. Ok, so já vira a chavinha. E daí tem uma outra maneira de ser dentista aqui no Canadá, que é meio que contramão, assim, não é muitas pessoas que sabem sobre isso, que é se você for aceito nos Estados Unidos em algum programa de Advanced Education in General Dentistry, eles chamam de AGED. Esse também é uma das maneiras, mas você tem que fazer 2 anos e depois, quando você termina, você pode ou trabalhar nos Estados Unidos ou no Canadá. Você tem que fazer os boards também. Rita, Ah, a Angie tá falando que ela não estava escutando a gente. ah, eu acho que ela talvez Pô, tenha falado errado a talvez ela palavra não tá ali. entendendo. Eu acho que Tá é bom. entendendo. A Lu tá ali. Lu, você tá escutando a gente, né? Procurando alguém para. A Lu, não sei se é Lu, deve Lulusa. ser. A Lu tá perguntando se as provas são gerais ou específicas. Peraí que tô tendo que acenar com todo mundo que tá entrando aqui. Jesus, isso aqui é difícil. Como que o pessoal consegue fazer isso? É, a- a- as provas são gerais ou específicas. Depende do que essa pergunta quer dizer. Porque Elas são elas são específicas de específicas da odonto. odontologia. Elas são específicas da odontologia, porque a prova, o AFK, a AFK, né, que é Assessment to Fundamental Knowledge, é bem voltada para odontologia. Só que é uma parte mais teórica. E daí, quando É. você entra no ACJ, já é uma parte mais clínica. Então, você tem que fazer resoluções de casos clínicos. E A prova é teórica no sentido de que você não está botando a mão e praticando odontologia naquela prova, mas ela é resolução de caso clínico, então ela tem que ter uma característica é muito um prática. embasamento clínico, assim, é bem É, lógica mesmo. Você na viu segunda prova, né? uma lesão branca na borda de língua. Mas eu O- não fiz o ECJ. Não sei se a Rita eu fez. também não fiz, não fiz. Porque a gente fez o caminho que é o primeiro que a gente falou, que é o AFK, mais 2 ou 3 anos de faculdade aqui. Tá, eu vou continuar, porque a intenção dessa live hoje é para vocês terem a ideia de que tem como mudar para o Canadá e trabalhar na área de odontologia, tá? E com o passar das lives que a gente vai fazendo, a gente vai focando mais em cada etapa, tá? E em cada stream, cada caminho se você quiser vir para o Canadá. Tá, então, é, a- então, para você ser cirurgião dentista aqui, pelo que eu pesquisei e que eu vi, você tem 5 maneiras de fazer uma equivalência ou começar do zero a odontologia, para você ser dentista aqui no Canadá. Então, uma é fazendo a prova teórica e 2 anos de universidade. A outra é quando você tenta fazer o Direct Licensing, que são as 3 provas, e você falha nelas, daí você volta para os 2 anos de universidade. A outra é o Direct Licensing, que você faz as 3 provas e passa para a parte de certificação. A quarta é você fazer um programa de AGED nos Estados Unidos e
tentar fazer o boards aqui no Canadá e nos Estados Unidos, né? E, e a outra é começar o odonto do zero. Você vem, você aplica como se você... Alguns cursos, talvez eles consigam fazer uma equivalência, né? Alguns cursos da universidade, mas não vai ser uma maioria. Talvez você tenha que fazer até 2 anos de pre-clinical school, aqui é assim, geralmente. Você faz 2 anos de universidade de sciences, com cursos específicos que eles pedem, e a partir do momento que você se forma, daí você aplica para odontologia. E é super concorrido. O pessoal que entra aqui na odontologia sempre está falando que é muito difícil entrar na odontologia do começo, né? Do zero. E com relação àquele stream, que é você ir para os Estados Unidos e fazer o curso lá e depois tentar fazer o boards aqui, é complicado. Muita gente deve estar pensando assim, por que eu já não fico nos Estados Unidos, né? É mais quentinho. Mas o problema dos Estados Unidos é que você não consegue o green card ou residência permanente tão fácil. Então é muito mais fácil você emigrar para o Canadá para você vir morar aqui do que os Estados Unidos. Então, tá. Então, essas 5 maneiras é para você emigrar para o Canadá sendo dentista, né? Fazendo equivalência ou começando do zero. Aí tem a opção de você fazer a equivalência pela especialidade também. Então, a equivalência pela especialidade é um pouco diferente do Brasil. Porque, não sei se vocês viram que no começo eu perguntei para a Dani, você fez mestrado ou especialidade? Ela falou especialidade. Porque senão ela poderia ter feito, ó, português de... ter feito a equivalência para odonto, só que para orto, né? Só que o problema é que o dela é especialidade. A especialidade não é reconhecida aqui no Canadá. Você tem que ter feito um mestrado. Então você tem que E no ter... Brasil tem algumas especializações que estão associadas a mestrado, como, por exemplo, da USP de Bauru, da USP de Piracicaba, da USP de Araraquara, da USP da Universidade de Araraquara, né, da Federal mas Estadual, nem você lembro. precisa ter um mestrado, acho que é de pelo menos 3 anos, e que seja de uma universidade reconhecida pelo MEC. Você não pode Sim, simplesmente pegar uma especialidade qualquer para vir para cá, assim, que nem no Brasil tá na moda agora como que é o nome da harmonização facial? Isso não é especialidade aqui. Então, se você... não, o que eu quis dizer, por exemplo, se eu tivesse feito orto no Centrinho, Uhum. entendeu? Lá Eu em poderia ter tentado a equivalência de orto. Sim, Quando eu porque falei você que eu teria o tentei mestrado. orto, quando eu falei que eu tentei orto, eu não tentei nem a equivalência, eu tentei começar orto do zero aqui. Sim, e essa é Que é uma das uma outra maneiras também. É uma outra é possibilidade uma que está outra chegando, possibilidade. Dani. Tá. Então, a equivalência pela especialidade. Você tem que entender que aqui no Canadá tem apenas 9 especialidades de odontologia. Então, as especialidades Dental Public Health, que é saúde coletiva, tem Oral Maxillofacial Surgery, tem Oral Maxillofacial Radiology, tem Periodontics, Ortho, tem Pediatria, Oral Medicine e Oral Pathology, tem Endo, tem Prosto, mas tem muita coisa que não tem. Implanto. O Marcelo estava me perguntando ali se a implanto, que ele tem especialidade de implanto. Infelizmente aqui a implanto é parte da pério. Então você tem que ser um periodontista para conseguir fazer essa equivalência. E assim, se você tem um mestrado e você gosta de trabalhar na área, eu sugiro fazer esse caminho, porque é um dos caminhos menos concorridos, é relativamente mais curto, porque você tem que fazer 1 ano de pós-graduação, mas também você tem que fazer uma prova teórica antes, que vai ser direcionada para especialidade. Então, eles chamam de DSCKE, que é a prova teórica. Daí, depois, você vai fazer o DSATP, que é o programa de equivalência. Então, você faz 1 ano naquela especialidade e daí você faz a parte de certificação da especialidade. Só que aqui no Canadá, o que é interessante é que quando você é ortodontista, o que você pode fazer, Dani, sendo ortodontista aqui no Canadá?
Só orto. Só orto. É. Você Se não eu tiver pode. especialidade, se eu for especialista em ortodontia no Canadá, eu não posso fazer uma restauração. Não Não pode. pode legalmente fazer uma O restauração. paciente chegou com dor de dente, você tem que encaminhar. Você não pode nem fazer uma abertura, não Não pode fazer pode. nada. É, você só pode, você fica limitado à sua especialidade. E muitas pessoas não gostam, que foi o meu caso. Eu tenho mestrado em periodontia, poderia ter feito o caminho de pério. Mas, gente, é tão gostoso, né, restaurar o dente do implante que você fez. Então, para mim, não fazia sentido isso. Mas tá, daí é um outro jeito de ser dentista aqui no Canadá também é você fazendo o mestrado no Canadá, fazendo um mestrado clínico, né, que é É a especialização deles. é a especialização deles. Então, você tem aquelas nove especialidades que eu comentei, e você só tem que fazer elas, que geralmente são 3 anos, com exceção de buco. Buco aqui é. Olha, tem um programa que eu acho que são 4 anos de especialidade, mas você não sai com a credencial de médico. Tem. Mas a maioria dos programas são 6 anos. E você sai com um MD, que é como se fosse um diploma de medicina. Então você se torna um doctor, né? Não que dentista não seja doctor, mas você se torna um médico. O que é legal, muita gente quer trabalhar em hospital, essas coisas, então não é igual no Brasil, que você vira buco. Como é que eles falam? Buco max siso, que só faz siso. É, e nada contra, viu, gente? Que eu também só fazia siso no Brasil. Mas então, daí essa é uma outra maneira. Então, por enquanto, a gente já falou de 3 maneiras de vir para o Canadá e ser dentista aqui. Então, uma foi a equivalência para ser cirurgião dentista, a outra é a equivalência para sua especialidade, né? Que no caso é o mestrado, e a outra é você vir para estudar numa universidade e fazer o mestrado aqui. E aí, deixa eu só ver aqui, tá. Outra opção que todo mundo me pergunta é para ser professor aqui. Para ser professor de universidade, você vai ter que achar um emprego que estejam aceitando international applicants, né? Aplicantes que estejam vindo de fora. Você tem que ter uma experiência no Brasil, porque eles gostam disso. Eles gostam de saber. Não adianta se você fez um mestrado e saiu fresh do mestrado, mas nunca deu aula. E você tem que ter proficiência, tem que saber falar inglês bem. Às vezes nem tanto, né, Dani? A gente se Sim. vira. É, você conseguindo explicar o que você tem para passar para o aluno? É, a gente vê professores, a Universidade de Manitoba tem muitos professores brasileiros. Uhum. Muitos. Em Tem todas as áreas muitos. tem um professor brasileiro. A odontologia brasileira é muito bem vista aqui. A gente vê o inglês deles, nem sempre é o melhor, mas todo mundo entende. É, todo mundo entende e é o que importa, né? Aqui eles não enchem o saco se teu sotaque, Não. eles até gostam do sotaque ser diferente, então não tem por que, sabe, se esconder e não querer tentar essa maneira de vir aqui para o Canadá. Mas muitas vezes o que eu percebi, principalmente em Manitoba, é que você tem que ter o QI, né? Que é Ah, sim, mas eu uma acho que isso vale para indicação. todas as universidades do mundo, porque no Ah, não Brasil também. sei, não sei. Ah, Se tem você sim. tem um currículo Mas aqui é bom, muito forte. em Manitoba é muito forte. Você tem, se Muito você forte. Se foi fazer você um conhecer alguém lá dentro, você doutorado lá já tem a dentro, vantagem. vamos dizer assim, tinha uma menina que tinha me perguntado, porque ela veio fazer um sanduíche aqui e o pessoal conhecia ela. Isso aí já é um pezinho na vaga, sabe? Então, se você vê uma É. vaga de professor e você já foi naquela faculdade, mesmo que seja só para conhecer a faculdade, mas as pessoas te conhecem, eu acho que vale a pena aplicar. E muitas vezes você tem que fazer um currículo. A nova professora de orto da universidade, você conhece ela? Não, mas eu sei que ela não tem validação Não, de Carolina odonto. Frota, doutora Carolina Frota. Ela é Uhum, ortodontista, óbvio, né? uhum. Ela fez um mestrado sanduíche na universidade ali de Manitoba e ela não aplicou para a Universidade de Manitoba. Não, Ela foi estava vindo, chamada. ela foi convidada.
Aham. Porque eles estavam desesperados, precisando de professores, eles conheciam ela, eles gostavam É, o dela, Adriano perdeu a sabiam que ela chance. queria ir. Perdeu? Como assim? Não, é que o Adriano ele fez também um voluntariado na universidade e ele ia tentar aplicar para a vaga de professor de orto, que ele também tem orto, né? Uhum. Mas acho que não sei se ele tem mestrado, mas o QI é muito importante, É né? A muito forte aqui. indicação ou você conhecer alguém lá dentro. Então, mesmo que você venha só para passear, escolhe uma universidade, vai só para mostrar a tua cara e o Uhum. pessoal. E a ideia do doutorado, o mestrado sanduíche é muito boa. Eles acabam conhecendo como que é teu trabalho, o quão dedicado você é. Então, se a Eu não sei como é o ideia é resto do ser Canadá, mas professor, aqui na Universidade de Manitoba conta muito a maneira como você se relaciona com eles. é, Se eles gostam de você, às vezes o seu currículo não é o melhor, mas se você tem uma boa relação com eles, eles vão te dar preferência. é, isso é verdade. E não é só para isso, é para todas as aplicações que você for fazer. Se você quer entrar na É, universidade de odonto, você tem que ser easy peasy, tem tem que ser, que ser uma tem pessoa, que ser tipo, relações públicas. relações públicas, é. Tá, então essa outra maneira de vir para o Canadá e trabalhar na odontologia é você sendo professor. Então, aí a gente já falou 5 maneiras e dentro dessas 5 maneiras tem várias outras maneiras. E aí você tem também a opção de vir para o Canadá para ser auxiliar de dentista, que foi como a Dani veio para cá. A maneira que a Dani veio, ela veio com visto de estudo para fazer auxiliar de odonto. Aí ela se formou e teve que fazer a prova para ser o Certified Dental Assistant. Então ela fez essa prova e só que assim, quando você faz essa aplicação para o visto, para vir estudar, para fazer auxiliar de odonto, talvez a imigração veja isso com outros olhos, sabe? Então, não sei se a Rita sabe, você tá falando isso porque você sabe do meu passado ou não. Não, não sei do teu passado. Eu sei Eu porque tive o quando meu eu fui primeiro, aplicar, eles me eu tive o meu falaram isso. primeiro visto negado. Ah, Eu apliquei para o visto, eu já tinha a vaga de dental assistant aqui garantida, já aham, estava quase pagando o curso e o meu visto uhum, foi negado. E uhum. a razão que eles deram para negar o visto foi: por que você vem para baixar seu nível? Por que Então, você vem fazer esse aqui é o como problema. assistente se você é dentista, entendeu? Esse é o problema. Então, por isso que muitas vezes você tem que falar que, como pode ter essa complicação, né? Pelo fato de você estar regredindo, você tem que ter uma carta explicando muito bem o motivo de você estar querendo E foi o que eu fazer fiz depois. auxiliar. Então, mas isso mostra que é possível reverter, né, a situação ou fazer E depois eu de um descobri que jeito que dê não certo. era tão fácil reverter. Uma vez que o visto é negado, é muito difícil você reverter. Então, melhor fazer certo Mas da primeira vez, né? melhor fazer certo de É, primeira. A tá. gente conseguiu reverter porque a gente fundamentou bem os argumentos do porquê que estaria fazendo um curso de E assistente, qual né? que foi o argumento que você usou para falar que Eu usei muito o argumento de que eu tinha interesse em voltar para a minha área, que eu tinha interesse em fazer um curso de inglês na área, para voltar para a minha área, e que nada ia me dar o inglês fundamental, técnico básico, nenhum curso de inglês ia me dar o inglês técnico da área que um Uhum. curso de dental assistant me daria. Sim, e faz sentido. Então, se tem uma razão e eles consideram a razão válida, eu acho que vale a pena tentar, assim. E querendo ou não, vir para fazer esse curso de auxiliar é um negócio que é curto, é 1 ano de programa e te põe teu pé na porta de uma clínica, né? Então você acaba conhecendo pessoas, você aumenta teu Uhum. networking muito. E você consegue conhecer professores também, e assim Por vai. exemplo, depois que eu passei o FK e apliquei para o curso da universidade, no processo de aplicação você tem que ter cartas de recomendação. Eu peguei cartas de recomendação dos dentistas para quem eu trabalhei aqui, que eram dentistas muito bem vistos na sociedade odontológica, então, né?
O Adriano idiota Ah, ali o falando, Adriano. é frio no Canadá? Eu chamei ele, ver se ele consegue entrar aqui também. É frio no Canadá? É frio quando você escorrega no gelo e torce o pé. É frio se quebrar sua janela. E aí entra frio pela janela. Opa, vamos mudar a câmera Vira. também, que é bom, né? É bom E mudar a aí? câmera, daí. Ô, vocês estão com óculos? Eu vou pôr meu óculos também, ó. Tons. É um tanso mesmo. Ei, Jesus. E É aí? isso que dá, gente. E como que tá o Pepe? Ah, tá daquele jeito, né? O cara vai inventar de correr no gelo aí, andar no gelo, dá nisso, né? É, gente, quando vocês vêm pra cá, brasileirada, né? Vamos cuidar. Tornozelinho é importante. Graças a Deus É. nunca escorreguei aqui, não pode falar muito. Tá, então, Adriana, a gente está a gente já explicou um pouco dos caminhos que dá para fazer a equivalência para ser cirurgião dentista, a equivalência para a especialidade, o mestrado no Canadá e como ser professor. E a gente descobriu algumas coisas aqui sobre a nova professora de orto da universidade, sabe, Adriana? Ah, E é, que babados? você perdeu a tua chance de ser E professora ela é muito legal, universitária. eu gosto muito dela. Aparentemente, ela foi convidada, ela nem aplicou Ela para foi, a ela foi posição. convidada. Na verdade, ela estava fazendo, ela conseguiu o PR direto pelo Express Entry, ela estava com passagem comprada para BC. O orientador dela daqui ouviu falar que ela estava vindo para o Canadá e convidou ela para trabalhar na U of M. Ela fez o landing em BC e depois comprou a passagem para vir para cá. É o Você, QI, É você o QI? aplicou? é o QI, É é o o QI que a QI, gente estava conversando até agora. A é o gente falou QI tudo. Não adianta. que o QI ajuda É. muito. Mas você É. chegou a aplicar para essa Agora, por vaga, exemplo, Adriana? se eu tentar orto, se eu tentar entrar na orto agora, eu tenho certeza que eu entro. Eu tentei Você 3 anos entra. seguidos, mas ninguém me conhecia. Agora que eu tô lá dentro, eu tenho certeza que eu entro. Eu também acho, mas vale a Mas eu não pena? quero mais. Vale a pena agora? Não vale Não. mais. Tá, É. então, ó, a primeira maneira de se tornar um auxiliar de dentista aqui é você vindo para fazer o curso e daí fazer a certificação e tudo mais, né? A segunda maneira eu vi algumas pessoas fazendo, que é você challenge o exame nacional de... Posso fazer um comentário sobre o challenge? Pode. Quando eu fiz o meu curso de Dental Assistant tinha 5 dentistas internacionais na turma. Eu, a Karime, Uhum, a Sukrit, uhum. que agora está fazendo o curso de ADDP comigo, e mais 2 outros dentistas. Aqueles outros 2 tentaram fazer o challenge e não conseguiram. É Não difícil, é uma prova passaram. E difícil. aí você tem que voltar e fazer o. Só que eles não faziam o curso completo, eles faziam só uma parte do curso, a parte que eles não passaram. Não sei exatamente como é que funciona, mas Mas eles não Dani, precisavam fazer inteiro. é igual fazer a prova do AFK. Você tem que É, saber como é a prova, você tem que é. estudar. Não adianta E tem, você e tem um componente prático. você tem que saber auxiliar também. Você tem que saber auxiliar. Colocar rubber dam, fazer essas É. coisas. Então, mas tem a opção de você fazer o challenge direto, mas desde que você estude bem a prova e esteja pronto para isso, né? E daí depois que você faz o challenge do National Board, você pode aplicar para a província, porque cada província tem regulações diferentes de como ser Uhum. auxiliar de odonto. Então, vai depender da província que você aplicar. Uma outra maneira também de você ser auxiliar dentista aqui é você pode sair do Brasil já com o trabalho. Se você conseguir um chairside assistant, que não é... Teoricamente, né? Cara, em cidades grandes é mais difícil, Dani, mas em cidades É verdade. Se você cidades quiser ir mais para o fim do mundo, remotas, eles vão te implorar para ir. vão te implorar. E é um começo. A Dani é meio negativa, gente. Não Não vamos sou ter... negativa, eu sou realista. Eu sou realista porque eu estive naquela posição. Eu sei o que os dentistas aqui querem numa dental assistant e você também sabe. Sei, não, E eu eu vi sei. eles escolhendo, eu vi processos de seleção de dental assistant aqui. Mas Eles nas não querem cidades grandes. chairside, É. eles não Eu, querem chairside, mas tem tão pouco dental assistant nesse país. é, E a necessidade é tão grande que eu tenho, como a Rita disse, tem cidades
que os dental assistentes das cidades grandes, nós não tem por que sair da cidade grande, tá? Sobra emprego. Uhum. Então não tem ninguém para ir para as cidades menores. Aí eles vão aceitar. Então, a cidade que eu tô é uma cidade um pouco menor e a gente tem 14 clínicas aqui procurando dental assistant e eles estão oferecendo salário muito maior do que pagam em cidades grandes e eles estão aceitando um currículo muito mais baixo. Então, a menina que começou a trabalhar com a gente agora, ela foi auxiliar por um mês. Ela não tem nem, ela não é CDA. Ela só entrou numa clínica. A menina não sabia nem nome de resina. Qual que era a diferença da Flow para Mas a gente resina? treina. Dental assistant a gente Sim. treina. Então, isso que eu estou falando para o pessoal aí, porque é uma maneira. Você vem, você pode conseguir o trabalho no Brasil ainda e vir como chairside assistant. Mas você tem que ver se o trabalho tem o LMIA, ou LMIA, que é um labor assessment que eles fazem para ver se não tem gente suficiente aqui no Canadá para contratar para esse trabalho, e daí eles conseguem contratar gente de fora. E se no Mas eu trabalho acho que que você está facilmente aplicando, consegue. eu vi agora no Job Bank, tem 9 postings para relacionado Viu? com odontologia. Não sou negativa, eu sou realista. Eu acho que consegue, mas nem pensar em cidade grande. E tem uma outra Eu acho que opção. A uma coisa, probabilidade de você Peraí, vir com o emprego certo em cidade grande é quase zero. Mas cidade pequena, fala, sim. Adriano. Ai, então, eu acho assim, eu acho que o trabalho de auxiliar, ele é sempre como um trampolim para o dentista, né? Porque ele vem para cá, ele não vai conseguir exercer no primeiro momento, então sabe que é demorado. Muitas pessoas usam como um caminho para chegar num fim, que foi o caso da Dani, né? Uhum. Então, assim, enquanto a Rita está sendo positiva e a Dani está sendo negativa, eu acho que não existe sou um realismo. negativa! Não, Não, é ser realista. Então, assim, eu vi na clínica que eu trabalhava, eu comecei aqui como recepcionista, né? Então, assim, e trabalho ainda na parte administrativa de uma clínica odontológica. Eu via, por acidente, eu peguei um pay stub, uma folha de pagamento de uma, de uma assistente e conversei com ela, ela ganhava US$ 19 a hora. Então, É dependendo pouco. da clínica, posso falar que aqui, então, depende muito do lugar que você aí tá, porque depende do lugar, depende da aqui região. a Você falou auxiliar que aí. trabalha 5 anos lá e ela faz 44 horas. Então, gente, é mais do que o dobro e a menina tá louca de feliz onde ela trabalha, porque a, o valor que ela está recebendo condiz com o trabalho dela, né? Não é aquela É. coisa. É, E assim, a minha intenção também de mostrar que dá para vir para cá e ser auxiliar dentista é porque a gente precisa tanto, mesmo que você não seja dentista, e você queira vir para o Canadá e você já Uhum. considerou alguma vez a profissão de odontologia, eu acho que auxiliar de odonto é uma profissão boa. As meninas, eu perguntei para elas, vocês querem ser dentista? Querem ser hygienist? Ela, não, tô feliz da vida como auxiliar. Por que que vou fazer 3 anos de faculdade para ser hygienist? Por que que eu vou fazer mas 4 anos para ser dentista? a gente tem que ressaltar os pontos positivos e negativos, né? Que dependendo da província, como você está falando, paga-se mais. Aqui em Uhum. Winnipeg é uma capital, por exemplo, a Odonto, ela não é saturada, mas já tem uma demanda grande. Então, assim, eles vão oferecer o mínimo, né? Bom, É, é, eu acho que vale a pena para o dentista, para ele conhecer os instrumentais, ele saber como que trabalha um dentista aqui, ele ficar na boca de um paciente. sim, Dependendo da província e da cidade que você está, financeiramente não é viável, porque tem que fazer o curso, ser aceito, né? sim, daí numa É, cidade grande vale a pena, porque daí você vai estar, além do networking que eu e a Dani estavam conversando, a gente está próximo das universidades, está próximo dos os cursos que vendem para fazer a prova para validação. Aí você é, segue o caminho que você achar melhor. O que você ia é. falar, Dani? Ali no consultório onde eu trabalhava, por exemplo, eu sei que as assistentes fazem entre 23 e 28 a hora. Uhum. Uhum. Depende de quando ela entrou, de qual a experiência. Eu, como recepcionista, fazia quase 22.
É. Varia muito, de província para Varia província também muito. varia. Mas tinha outras recepcionistas que tinham entrado bem depois de mim, que estavam fazendo 18 horas, entendeu? As meninas Então de varia Vancouver, muito. porque eu comecei a procurar gente em Vancouver para vir para cá para ser assistente, sabe? Porque o pessoal vai para cidades grandes e eles acham que não existe mais Canadá fora isso, sabe? E não é verdade, porque o pessoal se concentra muito em Vancouver, Toronto, Montreal. E as meninas que estavam fazendo em Vancouver, elas estavam trabalhando há 5 anos. Tem um consultório que só tem auxiliar brasileiro lá. Eles fazem bastante design de sorriso. E elas que trabalham com os softwares para fazer o design do sorriso do paciente. E a menina me falou que eles estão fazendo $33 a hora em Vancouver. O custo de vida é absurdamente mais caro em Vancouver, e comparado com qualquer lugar no Canadá. E 30 pila. Isso é muito importante de falar, que 33 em Vancouver pode ser o equivalente a 20 em Winnipeg, Pode. Então, eu falei para ela vir para por causa do cá, custo de vida. só que assim, você tem que tentar, né? Não adianta ficar esperando que caia na cabeça, porque não vai cair. Não. É. E assim, uma das coisas que canadense enxerga, vê muito bem é a iniciativa. Se você entrar em contato com um Atividade. consultório, proatividade. Se você entrar em contato com um consultório e mandar uma carta, é porque assim, a pessoa também tem que saber fazer o resumê canadense e a cover letter. Se fizer uma cover letter bem legal, vai chamar a atenção do dentista. Vai dizer, pô, essa pessoa é motivada, vai ser uma boa auxiliar. Eu vou investir nisso aí, porque não tem ninguém para auxiliar aqui. Não, eu Mas concordo. a experiência vale para você, Dani, que já está aí na reta final, né, de validação de dentista. Valeu a experiência? Mesmo você achando que foi maçante e tal, você recomenda para o pessoal? De ser auxiliar? Ou usar isso como um meio para chegar a um fim? Eu acho que não tem necessidade. Eu acho que tudo depende, é muito pessoal. Mas o que eu posso dizer da minha experiência pessoal foi que eu aprendi tanto dentro do consultório, em como funciona um consultório aqui. É diferente, gente. É muito diferente do Brasil. A maneira como eles enxergam a odontologia é diferente. E isso muda a sua interação com o paciente. Você chegar aqui e cair de paraquedas no Canadá com diploma de dentista, podendo trabalhar como dentista, você tá lascado, porque você não sabe como interagir com o paciente, como eles interagem aqui. É diferente. Isso vai ser Você um papo trabalhando. para outra live. Mas você não necessariamente precisa ter trabalhado como dental assistant ou no consultório para aprender essa parte. Porque se você fizer o curso de IDDP, você pega tudo isso. Pega, Por isso Você que não precisa fazer dental assistant para isso. Agora, se você for fazer a validação direto, sem passar pela universidade, fazer as 3 provas, ter trabalhado num consultório odontológico antes, eu acho que é uma vantagem muito grande, porque você vai pegar justamente essa parte social e cultural. E você a partir do momento que você está numa clínica, não, que você está no Canadá e você vai tentar ser dentista, eu acho que é válido você atirar para tudo que é lado, sério, porque quanto mais Tem que atirar. opções você tem, mais chances de você entrar. E aqui, realmente, o Canadá, ele é dos caras de pau. Entendeu? Quem tem coragem para meter a cara, proatividade e fala, eu vou fazer, eles veem com muito bons olhos e eles te dão oportunidades que eles não te dariam se você não tivesse feito nada, não tivesse se colocado à disposição. Dani, Então, só olhar para os 3 aqui, os caras de lustramóveis aqui, né? Os caras de pau. Os 3. Tem que ter cara de pau e tem que ter coragem. Gente, mudar de país já não é fácil. Se você mudar de país e ficar sentado numa cadeira esperando as coisas cair do céu, nada vai acontecer. Você já está mudando de país, já é o passo mais difícil da sua vida. O que a pessoa tem a perder? Seja cara de pau, vai lá, bate na porta e fala, oi, tudo bem? Vocês estão precisando de alguém aqui? Eu concordo com a Dani. Então, voltando aos caminhos, né? Ainda tem a opção de você vir para cá e ser hygienist, que é o higienista. Ou, não sei se traduz para o técnico em saúde bucal no Brasil? Não. Técnico, não tem, a gente não tem. Não tem, né? A gente não tem a não. higienista. É uma pessoa que só faz limpeza. Então, só faz limpeza, Só faz faz raio-x, só pério.
Pério-raspagem, não a Pério pério... básica, é. Só faz raspagem e Mas pode alisamento anestesiar radicular. também, sabia? Que em BC as hygienists Sim. podem anestesiar. E Sem o aqui em curso, Winnipeg pode fazer restauração. acho que depende do módulo que você tem, porque Na tem, tipo, verdade, o dentista especializações dentro prepara o da... dente, o dentista É, prepara o dente e e a elas higienista restauram. pode colocar a resina. É, Mas é uma nhaca, eu os... já vi vários. É um Ô, horror. besta. Não estamos aqui falando mal de ninguém. Tá. Aí, para você ser higienista aqui no Canadá, eu pesquisei e você tem uma opção de contatar o National Dental Hygiene Certification Board, porque você pode tentar ter a sua educação prévia no Brasil, ela ser uma equivalência, para determinar se você pode escrever só a prova e ser uma hygienist. Mas, pelo que eu li lá, muitos dentistas já tentaram de vários outros países, não vi nenhum dizendo do Brasil. Mas eles não conseguiram a validação porque eles consideram que não existe programa de higienista em outros lugares que seja só voltado para prevenção bucal, para raspagem, e porque eles passam aqui 3 anos só fazendo isso, gente. É coisa. Tem um programa que é um pouquinho mais curto, Eles são que muito aí bons o que é eles muito fazem. boa a higienist aqui. Eu fui fazer, eu pensei, gente, eu não vou fazer a limpeza do meu marido, que ela faz melhor que eu. Ah, sim. Eles fazem isso o dia inteiro e Eu eles têm um sei. treinamento muito preciso nisso. Eles são muito bons. Então, daí eu pesquisei sobre isso. Tem a opção de você fazer isso, de tentar mandar a tua educação para esse Certification Board e ver se eles fazem equivalência. Se eles fizerem. O que é a limpeza de livro? O Marcelo falando. E você tem a opção de fazer, mandar isso para eles e eles vão decidir se a sua equivalência é válida ou não. E se não for, tem a opção de você fazer o programa inteiro. Tem 2 dentistas que a gente conhece em Winnipeg que eles estão fazendo, né, a, a, os 18 meses em Ottawa, que A é como se Olivia, fosse 3, então. É a Cristiane, que já mas fez. ela terminou já, né? Ela terminou, mas tem o Marcos e a Olivia. É. E, e eles decidiram ir por esse caminho. Então, para eles, porque o higienista ganha relativamente bem também, Ganha bem. independendo aonde você trabalha de novo, né? Qual província, qual cidade. Mas é válido também. E daí depois que você termina o programa, você faz o challenge do exam e você vira higienista. Você tem que só fazer a licença na província que você for trabalhar. E agora tem outra maneira também, que é para você vir ser gerente de consultório, né, Adriana? Como que funciona? É uma opção que é o caminho que eu estou fazendo, né? Você não precisa de nenhum curso, você não precisa fazer uma faculdade aqui, um Human Resources, Business, qualquer coisa. Eu peguei, com a minha experiência de dentista no Brasil, eu cheguei aqui com visto de turista, apliquei para um Work Permit, e aí eu fui aplicando na área, fui aplicando para clínicas odontológicas, né? Então, essa opção eu acho uma opção fácil, barata, porque, né, você vai investir mais na sua mudança para cá, tem que investir no inglês, é claro, para você ser um recepcionista, para você ser um gerente, um coordenador de tratamento, você tem que dominar o idioma, e é uma opção que eu vejo que alguns dentistas internacionais fizeram também, né? Sabendo-se que em algumas cidades paga-se igual ou mais do que um assistente, do que um auxiliar, então É. uma opção é essa. Muita gente começa com a recepção e aí você acaba aprendendo a parte Uhum. administrativa, assim como a Dani falou, que como auxiliar você aprende a parte clínica, como recepcionista, gerente, né, o nome da profissão se chama Dental Administrator, que é o nome, é uma posição acima do recepcionista e abaixo do manager, né? Que, bem dizer, faz quase todas as funções ali, mas não faz algumas funções que o manager faz. Mas E de você sair de um dental administrator pro gerente não é muito difícil, né?
Acho Ainda que mais se não, o acho que gerente depende. tiver, se o gerente tiver Se você tiver retired. competência, eu acho que você consegue também. É, É. e eu só quero colocar um adendo aqui, que eu, no meu PR, que é o Permanent Residency, né, o residente permanente, a minha aplicação, eu fui o aplicante principal, que level, o meu nível, o meu NOC, que é 0A ou B, que é a sua classificação para aplicar para o PR, o NOC de Dental Administrator é um NOC 0A ou B que classifica você para ter uma colocação boa no PR. É que o NOC 0 ou B significa que é uma profissão em alta demanda aqui no Canadá. Uhum. Não tem Isso, muitas pessoas exatamente. fazendo. Então, ser gerente de consultório também é uma coisa que você pode decidir ser quando você vier para o Canadá, né? E como não E é precisa de legal. previous education, é uma. É. E O que você tem tem que vaga no ter, Job Bank, eu já vi lá. Eu acho que eu mandei para você, tem, Adriana. tem várias, tem várias. E assim, a única experiência que você tem que ter é o inglês, né? Alguma clínica pode te dar essa primeira oportunidade. E além do NOC, que eu falei que categoriza um NOC, um level bom para você aplicar para o PR, que foi o meu caso, eu fui o aplicante principal, né? E a experiência que você tem de aprender como funciona a odontologia aqui, por exemplo, o convênio, né? A gente não vai entrar em detalhe hoje, a gente vai falar disso num outro momento. O pessoal, convênio, tem convênio no Canadá? Tem, É bastante, né? é Só o que o pão com pessoal não manteiga do sabe, Canadá. cara. Eu Só que lidei 5 anos ligando para eles todo dia. é, Mas só que o eles convênio pagam melhor do que, é um no pouquinho Brasil. diferente do que o Brasil, né? Quem já trabalhou É. com convênio, eu trabalhei muito com convênio no Brasil. Na época eu consegui me fazer, subir, alavancar com convênio, mas todo mundo sabe que é difícil trabalhar. A gente não vai entrar em detalhe, mas é uma forma de você ter experiência na parte administrativa, na parte de convênio, enfim, você vai aprender como que funciona a agenda do dentista, os softwares que eles usam, né? Uhum. E que é também diferente do Brasil, com certeza. Bem Né? diferente. Mas é uma forma válida de você vir para o Canadá É. Quando eu passei no. Quando eu fui chamada para entrar no IDDP, nas, acho que uma semana antes de eu ser chamada, já estava no processo para ver se eu ia ser aceita ou não. Eu fui chamada, eu recebi um convite para ser uma dental administrator numa clínica de ortodontia aqui. Uhum. E eu estava considerando. Se não É fosse uma mencionado. brasileira. É uma Legal. brasileira a dona. E aí A eu só falei Inês? para ela É assim, Inês o nome a dela? Inês, é. Uhum. Aí eu falei para ela assim, olha, só que eu tô para ser chamada. Eu preciso. Ela falou assim, não, então vou esperar um pouquinho, vou ver se você vai ser chamada ou não. E eu acabei entrando. Que legal. Pois então, para vocês verem como é possível, né? Que não sei quantos dentistas tem trabalhando no Winnipeg, mas tem muita gente bem colocada, assim, nas clínicas, trabalhando. E para continuar a nossa live com as possibilidades de você vir para o Canadá, uma das outras que pouca gente conhece é ser denturista. No Brasil não existe essa profissão também, que é a pessoa que só faz prótese. Então é a pessoa que faz prótese Removível, no caso, né? total. É o quê? Só removível. É só removable, Mas já só existiu, removível. Rita. Hã? Já existiu isso no passado no Brasil, se chamava de dentista Faca prático. amarela. Sim, é. Mas a gente não tem mais, né, no Brasil. Agora tem No só os Brasil não técnicos tem em Mas é mais. prótese, que só, é outra coisa. Não tem só em técnico. prótese removível. Muitas vezes era um técnico de laboratório que fazia isso. Uhum. Fazia para a família, o cara morava no interior e tal, tirava lá o molde e fazia a dentadura para a avó dele, para a mãe dele, né? Pois é, e eu pesquisei também sobre os denturistas e é de acordo com a província. Então, cada província vai ter as suas regras. Você também você pode enviar a sua educação e as credenciais para eles determinarem se você pode escrever o exame, que é o NDHCB, e que é National Dental Hygiene Certification Board, o nome do exame. Mas
Não, desculpa, viajei na batata aqui, tá. Não, você também envia as credenciais para eles e eles veem se você pode challenge o exam. Aqui não tem muitas regras, na verdade. Esse aqui, eu estava falando de hygiene, tô mais louca que eu. Então, mas para denturista, você pode enviar a tua educação e eles vão avaliar, ver se a educação que você teve é suficiente. E se for suficiente, eles podem criar um qualifying exam, que é só um exame teórico ou prático para eles verem se você sabe trabalhar com isso. E também tem a opção de você fazer o programa de denturista, que, de novo, são 3 anos. Então, é demorado também. Não vi ninguém ainda brasileiro trabalhando como denturista. A única coisa que eu vi foi técnico de laboratório de prótese, que veio do Brasil, que já era, né, técnico de laboratório, trabalhando aqui como técnico de laboratório, que também é uma opção. E a última opção da nossa live é você vir para cá como técnico de laboratório. Então, as opções é você fazer o curso no Canadá de técnico de laboratório, ou se você tem experiência já no Brasil trabalhando como técnico de laboratório, eles pedem aproximadamente 5 anos de experiência. E se você tem o conhecimento, a habilidade para exercer e você tem o visto de trabalho, vai depender da província também. Muitas das profissões de odontologia são reguladas pela província, com exceção de odontologia, que é um board nacional, que você faz, onde você validar a sua profissão de odontologia como dentista, você consegue exercer, você só tem que aplicar para licença daí nas províncias. É engraçado como o Canadá é um país inteiro e algumas províncias não se comunicam, né? É como se fosse um país dentro do país. É diferente, funciona também. Só é diferente do que a gente está acostumado. É parecido com os Estados Unidos um pouco, né? Os Estados Unidos, se você vê, odontologia é um pouco diferente em cada estado, né? Aqui também é um pouco diferente, né? Comparando assim aos Estados Unidos, né? E você tem a opção também, eu já tinha comentado ali antes, que você pode fazer um programa nos Estados Unidos, que seja mestrado, ou aquele programa de Advanced Placement para dentistas também, nos Estados Unidos, e vir morar no Canadá como dentista também. Eu queria falar uma opção também, Rita, que não está aí, mas que seria uma coisa que poderia ser uma estratégia também para a pessoa conhecer o Canadá. Eu tenho, a minha especialidade é orto, né, assim como a Dani. Eu fiz especialização, fiz mestrado na PUC em orto, e no momento me ofereceram um doutorado sanduíche. Naquela época eu estava cogitando de vir para cá. Desculpa. Só para mencionar que o doutorado sanduíche, que é aquele que você faz parte da sua tese, você vai para outro país, você fica de 1 a 2 anos, é uma oportunidade para quem quer conhecer o Canadá. Quem quer conhecer o Canadá ou até aprimorar o inglês, vai fazer parte da sua tese aí, vai acabar voltando para o seu país de origem para defender e apresentar a tese, né? Só para, assim, fazer um adendo, porque eu tive essa opção, foi ofertado para mim na PUC com bolsa, só que eu tinha uma urgência, eu queria me mudar logo, certo? Então, assim, talvez isso seja uma estratégia para quem está na área acadêmica, para quem já fez mestrado, ou até doutorado não, que vai fazer o doutorado sanduíche, mas assim, quem já fez o mestrado, está pensando em fazer um doutorado, eu quero sair do país, eu quero, né, quem está cogitando em morar no Canadá, existem outros países também, tem gente que faz doutorado sanduíche na Bélgica, enfim, mas é uma opção também para a pessoa conhecer, passar um frio aqui para ver como é que é, né? E ter a experiência, vai voltar para o seu país, defende a tese, mas fica ali a experiência e um network que essa pessoa vai fazer na universidade. A gente comentou sobre isso. Que foi o caso da minha colega amada lá, que pegou a vaga, né? Ela veio para fazer... Pegou a minha vaga. E ela tinha feito o doutorado sanduíche lá, né? Cara, mas eu fiz o que eu pude, Você ia estar me dando aula.
Pois é, enfim, eles preferem mulher, claro, né? Uma Acho mulher que bonita, não. um Para. barbado Não, assim, acho Ah, que sai não. Isso fora, aí eu acho que Adriano. é talvez Isso até aí o é contrário, viu? história para boi dormir. é. É, Não, mas aqui isso não enfim, cola, não. é, Mas viu, Adriano, eu acho que quando tiver oportunidade assim, você tem que aplicar, porque o que acontece depois que você é professor